iniciar aqui o evento. Vocês estão vendo minha tela em screen ainda? Não, né? Caiu. Deixa eu abrir ela aqui para deixar já uma telinha de fundo aqui. Apareceu, sim. Legal, Thiago, obrigado. Calado, não esquece de habilitar o microfone. Agora eu habilitei. Okay. Tá. Legal. Eu tenho como controlar aqui, eu vou... Professor Calado, desabilitou de novo o microfone. Okay. Okay. Agora deu certinho aqui. Ótimo. Legal. Fernando, boa. De volta, Fernando, né? Eu vou chamar de Fernando, o pessoal vai ficar procurando na tela, Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bem, Stefano? Tudo bem, ótimo. E você? Tudo bem, tudo em ordem. Obrigado aí pela presença. Opa, obrigado, amigo. Obrigado pelo convite, né? E muito bom estar com vocês aqui. Bacana, que bom. Pessoal, a gente vai guardar uns minutinhos aqui, pessoal chegar, né? Mais algumas pessoas, aí a gente inicia, tá? A gente vai ter umas curiosidades aí sobre o livro, depois tem a palestra da Sandra, a palestra do professor Calado. Esse é um evento bem bacana. Ó, o Fernando tá cheio de logozinhos aí atrás, Fernando. Aqui são algumas lembranças, Stefano. Quando eu tô cansado, eu viro para trás e falo, minha vida já foi mais fácil um dia, viu? Ah, bacana. Mas tá ótimo. O Thiago tá gravando tanto vídeo, né, Thiago, que o fundo verde já tá até meio rachurado. Pois é, já deixa aqui já pintado logo na parede aqui. É mais fácil, né, do que ficar botando chroma key aqui. O Thiago tem um canal... No início não deu muito certo, não, né? Mas depois o pessoal se acostumou. Sim. O Thiago tem um canal muito bom aí na área de ciência de dados, né, que é o Statidados, tem alguns vídeos meus lá de aula, então é muito conteúdo lá, a gente indica bastante os alunos aí. Alguns vídeos, tem uma playlist toda dele, cara, muito legal. Tem alguns muito vídeos legal aí, mesmo, show de bola. Tem muitos, né? Tem um pessoal lá que é mais fera, lá, que tem... ele falou que tem alguns meus, né, e tem dezenas de uns outros lá, muito bons, né. A Regina conhece, né, Regina, lá o canal. Oi, eu conheço o canal do Thiago, eu acompanho. A mestra Regina também tá precisando da contribuição dela lá também. Vamos marcar. Eu estou trabalhando agora com storytelling, junto com o Stefano. Legal. Só que eu fiz um trabalho... alguns artigos aí bacanas, né, Regina? Muito bom. Eu fiz um trabalho com... A gente tinha conversado uma vez, você tinha falado de jogos, sim, né? De jogos. Muito legal. Mas aí a minha missão era fazer jogo com estatística e é mais difícil, porque jogo a gente faz com probabilidade, né? Aí eu resolvi ficar quieta na minha e ainda não deu. Legal. O Ronald pôs aqui no chat, né, Ronald? Então, pau a pau com você aí, viu, Ronald? Mas, assim, as últimas do Ronald aí, quando a gente começa a olhar lá no LinkedIn, lá as novas conquistas dele aí, eu tô ficando para trás, viu? Daqui a pouco... Eu vou fazer o inverso, mandar currículo para ele lá, para a associação lá, ver se eles estão precisando de gente lá. Legal, Stefano, mas tem muita gente boa aqui, cara, fiquei até com vergonha. Não, imagina. Professor Calado, o Thiago é do Rio de Janeiro. Sim. Também, viu, professor Calado? Ah, é? É. E ele... da onde, Thiago? Eu moro próximo ao Meia, né? Água Santa. Água Santa você não deve conhecer, mas Meia acho que você conhece. Eu só conheço Zona o norte fluminense. Eu fico lá em Rio das Ostras. Ah, legal. Meu pai tem casa em São Pedro. São Pedro da Aldeia. Eu fico lá em Rio das Ostras. Já fui muito para a região dos lagos. Isso aí. Eu fico por lá na universidade, na UF, e fico aqui em Campinas. Né? Então, nesse momento eu já estou aqui já
um ano em né, nesse home office, cubículo, né? nesse cubículo aqui. E o professor dá aula de que lá em Rio das Ostras? A minha área é produção, gestão de produção, operações, né? Legal. Isso, então, e é legal, mas eu não sei por quê, mas aí esse negócio de dados, storytelling, Sandra e Stefano, a gente está sempre por aí se cruzando, né? Muito legal. Então, bom. Cristiano, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Bom boa ver. tarde. Boa tarde, tudo bem? Uhum. Só vai chegando fera, viu, Ronald? Aqui eu tô... Como é que é? Tem que dar equilibrada nesses convites aí, viu? Cristiano, você tá lá na Unisal ainda, Cristiano? Não, eu estou na Universidade tá? do Minho, em Portugal. Ah, você está em Portugal, verdade. A última vez que a gente trocou mensagem, você estava indo, né? Depois... Você falou boa tarde, mas aqui já está... você está à noite. Aí no Minho eu conheço o Rui Lima. Sim. Trabalho junto com ele, publicamos, inclusive estava com um artigo aqui que foi publicado que nós escrevemos juntos. Rui Lima. Legal, um abraço para ele aí. Ok. Que diferente. Voltou? Esqueci. O Ronald com os livros aí. Esses livros são... Vamos tirar sarro, né, Ronald? Esses livros são de verdade, aqueles fundos... A pessoa sempre pergunta se é de verdade o seu wallpaper, né? Lembra? Tá ali, né? Tá só de enfeite, né? Isso aqui é tudo... Outro dia eu participei de um evento que tinha umas, acho que 10 diferentes, né? Tudo wallpaper mesmo. Todas as livrarias, né? Nunca vi tanto livro, mas é bacana. Osmar, não sei se você está nos ouvindo, Osmar? Estou ouvindo. Olá, tudo bom, Osmar? Tudo bem? Tudo jóia, obrigado aí pela presença. É isso. Não poderia perder, né? Mas estamos aqui. Pessoal, começou uma chuva forte aqui onde nós estamos, então, né, eu já estou com meus Wi-Fi 3G tudo ligado em paralelo, tá? Mas se cair eu volto, tá? Então, a minha internet também é separada aqui, então ela está no break, então é para notebook e tudo. Viu, Claudio? Tem vários truquezinhos para preparar. Pelo menos dá para falar um tchau, né? Falar, pessoal, olha, a gente volta daqui. Desculpa. Mas vocês são todos experts nesses assuntos aqui. Eu estou aprendendo a lidar com essas tecnologias, né? Estou caminhando aqui devagarzinho. Cada desafio... Sim. Cada dificuldade é uma vitória aqui. Então... Legal, pessoal. Vou pedir licença só para esperar mais uns minutinhos, tá? Aí a gente já inicia, tá? Camille, boa tarde, tudo bem? Bem-vinda. Só fiquem à vontade para interagir pelo chat, tá? A câmera. Tranquilinhos aí. No evento ao vivo. Essa chuva que eu estou aqui, onde estamos, ia ser um entrave grande, viu? Ronald, você está em Campinas aí? Tá forte aí também? Chuva, calado? Tá.
Então, acabou de cair aqui um temporal, agora está aliviando devagarzinho, aliviando, né? tá, então está passeando a chuva na região aqui, nós estamos em regiões próximas aqui. Acabei de abrir a janela aqui, tá bem feio. Tá. Tá feio, né? Mas ainda não chegou. Não chegou ainda. Tá chegando. Tá chegando. Então é spoiler, né? Já estou te avisando que daqui a pouco vai... Se olhar aqui, eu moro perto da estrada, né? Se eu olho aqui, eu vejo a região ali do Stefano. Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. Legal. Osmar, você está aqui na região ou você está fora? Oi, não, eu tô na Flórida. Ah, olha, estou internacional no evento, né? Cristiano de Portugal, Osmar da Flórida, hein, Calado? Olha. Eu vim para cá de novo em novembro, né? Estou fazendo um trabalho aqui. Então, estamos aqui. Legal. Me divertindo. Bem, pessoal, como eu combinei com todos, né, que acabaram me respondendo tudo, a gente vai seguindo o evento, tá? Tem algumas pessoas que avisaram que vão chegar um pouquinho mais tarde, outras vão só passar, tá, Calado? Então, a gente vai ficar meio naquela que nem se fosse mesmo uma livraria, né, aguardando o pessoal chegar, só não vou ter lá o cafezinho, os comes bebe, não vai dar para pôr aquele chopp artesanal maravilhoso, mas não vão faltar oportunidades, né, Regina, mais para frente aí. A gente vai... com certeza ter oportunidade de ir lá para São Caetano, né? A Regina, a super professora lá na Universidade lá de São Caetano. Então, não vai faltar oportunidade de a gente viajar um pouco aí, assim que passar toda essa loucura aqui. Sim, o trabalho foi bem feito lá, o pessoal gostou bastante. Você viu, ficou legal, agora vai ter o evento para a gente levar. Eu acho que vai ser super legal. Não, bacana. E eu tô com o pessoal do Python, eu sou membro das PyLadies. Aí eu levei a história para lá, a gente está ampliando um pouquinho isso para a gente fazer umas lives. Aí é gratuito, né? Sim. Mas aí eu te aviso. Só que acho que vai ser fechado, né? Para as ladies, mas... elas têm o clube delas lá, né? Viu, Thiago? A gente não... Só se a gente dá uma disfarçada, assim. Não, mas daí, assim, a ideia é a gente ver como que as pessoas vão receber, porque quando eu falei do Canvas, tem um pessoal que trabalha com Agile, então a gente está conversando Python, Agile, Storytelling, e quando eu falei da coisa na educação, eu acabei ganhando o coração de todo mundo, porque a pandemia destruiu muita coisa, né? Eu hoje estou no meu pior dos dias com essa história de ter subido tanto, mas a educação sofreu, assim, demais. Eu fui professora de educação básica desde os meus 16 anos, até ontem, praticamente, né? Eu comecei a trabalhar na educação básica com 18 anos e fui até 2010. Eu trabalhei uns quase 40 anos na educação básica, desde criança pequenininha, ensino médio e tal, depois que eu fui para a universidade, né? E eu sei como é difícil, e escola do estado, eu trabalhei muito tempo, trabalhei dentro de comunidades. E uma coisa que eu achei sensacional, que eu fiz de propósito para ver se estava certo, até estou mexendo lá no artigo por causa disso. O que eu fiz do storytelling para o planejamento foi muito bom. E isso é muito legal, porque é muito ágil. Aí vem a coisa do ágil. E para ensinar isso para o professor é legal. E se o professor começar a ter alguma coisa mais rápida na mão, é melhor, entende? Então, isso ficou bem bacana, de falar para as meninas, para elas gostarem. Boa, Regina. Depois eu não sei quanto tempo você vai conseguir acompanhar com a gente, Regina, depois a gente vai ter um tempo aí para um bate-papo, aí, se você quiser complementar algumas coisas, eu acho que é bem bacana a experiência que você está conduzindo lá, né? Eu tenho acompanhado, é muito bom. Eu vou ficar, para variar, a gente agora online tem 7 coisas ao mesmo tempo. Eu tô aqui. É isso aí, a gente está acostumado, mas todo assim, mundo eu vou ficar até o final. Eu vou ficar até o final. Vou dar um oi aqui, ó, pro meu irmão, minha cunhada, minha mãe, ali onde está a Guilherme Carnevale, a família está reunida. Mais 2 sobrinhos lá, meu pai deve estar em algum cantinho ali também. Obrigado aí pela presença. Meu irmão também é disfarçado, tá? Mas é tudo igual. Daqui a pouco o do meio vai entrar, Calado. E aí a gente faz aquela foto um do lado do outro, vocês vão ver que é tudo muito parecido, assim. A gente dá umas disfarçadas de vez em quando. Eu, como todo mais velho, fiquei mais baixo, né, dos 3. Então, os 2 são mais altos que eu. Thiago, você tem irmãos mais novos, mais velhos também ou não?
Mais velhos. Mais velhos são mais baixos que você? Um é mais baixo do que eu e o outro é mais alto. Ah, tá. Então ainda estou mais equilibrado. Eu não, eu fiquei o mais baixo dos três. Tá? Meu filho tem 18, né? E ele também está mais alto já. Então todo mundo puxou aí. Né? Então, pessoal, obrigado aí pela presença. Tá, Gui, quando quiser abrir o microfone pode. Eu vou iniciar aqui umas telas, né? E aí a gente entender um pouquinho a programação. Deixa eu só mexer aqui. Bem, então, muita alegria aí. Quero agradecer a presença de todos aí para acompanhar esse evento. Né? Nós vamos ter aí alguns momentos, né? Para quem ainda não me conhece, acho que aqui todo mundo me conhece. Né? Eu sempre deixo a telinha de autopropaganda, viu, Thiago? É importante, viu? Às vezes a gente acha que as pessoas nos conhecem e elas não nos conhecem, né, Calado? É sempre bom frisar um pouquinho aqui, né? Um pouco do histórico, deixar registrado. E mais importante, né, a Regina, Ronald, né? A gente sabe disso. O ambiente é online, então isso aqui vai gerar um vídeo, que esse vídeo depois vai saber para onde vai, né? Quem vai assistir e onde, né? Hoje aqui nós temos aí o Osmar, que está lá na Flórida, o Cristiano, que está lá em Portugal. Então, realmente, né, nós aqui que estamos na região de Campinas, o Thiago lá no Rio, a Regina lá em São Caetano, né, minha família em São Paulo, na capital. Então, a gente realmente está aí nessa possibilidade do online. Então, eu vou contar um pouquinho aí sobre o livro, né, fazer uma apresentação aí sobre o livro, depois passar a palavra aí para a Sandra e para o professor Calado, né, eles têm aí uns dois conteúdos muito interessantes que têm essa relação com análise de dados, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologias ágeis e sobre o trabalho do Calado lá de Lean Six Sigma na UPA, né? Na saúde, né? Análise de dados, né? Esse trabalho é aí no Rio de Janeiro, né? Pela Universidade Federal Fluminense. Aí eu vou trazer umas curiosidades aí para a gente conhecer um pouquinho a história do livro, tá? Então, a gente vai conhecer a história dos dados do livro. Vou trazer alguns números aí, algumas coisas curiosas, né? Trazer umas curiosidades. E quem trabalha com dados é uma pessoa curiosa, né, Thiago? Não é? Com a certeza. gente é uma pessoa muito curiosa, né? Te acorda de manhã e fala, né? Poxa vida, né? Explorar todo dia, né? A gente vai explorando. Um novo universo. É isso aí. E aí a gente vai fazer um bate-papo aí de confraternização depois. Então, é um espaço aí que eu vou deixar aberto aí para depoimento, né? Regina, o Cristiano, todo mundo que quiser, né, contribuir com alguma informação, trazer algum comentário, né? Aqui eu tenho um pessoal que fez o curso, né, o ano passado aí, e esse ano, não, ano passado, esse ano eu já tive algumas turmas, né, então o grupo é grande, então a gente vai, a Camille, que também está aqui conosco, de Santa Bárbara do Oeste, a Camille também é jornalista, né, mudou aí para a área de dados, então é o pessoal realmente entendendo aí esse novo contexto, né. Então, o livro, pessoal. Data Storytelling, planejando e contando a história dos dados. Né? Dentro do universo do Data Storytelling, pessoal, eu foquei muito na questão do planejamento. Então, esse livro, ele contribui com essa parte do Data Storytelling. Tá? Então, tem um capítulo aí que vai trazer os conceitos do Data Storytelling. Tem o Data Storytelling Canvas, que é uma metodologia ágil de planejamento da história dos dados. Tá? Então, a gente vai explorar ele um pouquinho mais. Né? O Thiago já conhece um pouco lá pelo canal do Statidados, a Regina já trabalhou com ele, o Ronald fez o curso. Então, é uma metodologia que tem sido utilizado aí, ou parcial ou inteira, dependendo da situação, e que eu tenho usado bastante aqui no meu trabalho. Nós vamos falar um pouquinho aí no livro também, um capítulo sobre apresentar a história, né? Nesse ponto, eu trago aí sobre a questão do storytelling, a questão do storyboard, né? Ferramentas que vão ajudar a contar um pouco da história, né? A parte de exploração de dados, então não adianta... esse é um ponto, viu, Regina e Thiago, superficial, tá? Porque o aprofundamento dessa área de exploração de dados é bastante coisa, né? E aí, realmente, eu pego mais para dar um panorama, né? E principalmente para aquele pessoal que nunca teve contato, né, com essa questão de exploração de dados, tem uma leve compreensão. Dicas de como construir essa história usando a jornada do herói, né? Dicas aí de visualização de dados, como preparar melhor a visualização.
né, toda a parte de storytelling, e comunicação e apresentação, um capítulo aí que fala um pouquinho aí sobre esse processo de comunicar. Ó, meu pai apareceu de cantinho lá. Oi, pai, tudo bom? Robinson Carnevale, né, diretamente de São Paulo lá. Né, tem uma bela dedicatória. Bom, pai, pode abrir o microfone. Obrigado aí pela presença, pai. Então, aqui tá bom o tempo, aqui não tá chovendo. Aqui tá chuva forte. Bem-vindo, pai. A gente vai ter momentos aí para, né, confraternizar à distância. O livro foi publicado pela editora CRV, é uma editora de Curitiba, tá? É uma editora científica, né? Então ela tem publicações voltadas para o meio acadêmico, então por isso ela possui um conselho editorial e um comitê científico de avaliação e aprovação dos conteúdos, né? Tem o modelo todo atual aí das editoras, como elas estão trabalhando. O livro, então, foi registrado, está disponível para venda no site lá na versão física, tá? É entregue para todo o Brasil. Eu não sei, viu, Cristiano, como é que está a entrega, acho que pela Amazon. Talvez pela Amazon aí a questão da logística está ficando difícil, né? Quando é impresso, o custo está alto. Mas tem a versão também digital, sim, sim, né, no site da editora, tá? A editora ainda não tem a versão do EPUB na Amazon, tá? Eles estão com um plano aí para lançar isso no segundo semestre de 21. Então, mas tem o aplicativo deles, também dá para acessar pelo aplicativo, funciona Android, né, iOS. Então, é uma alternativa. E a versãozinha impressa, né? E eu vou estar também fazendo alguns cursos aí ao longo do ano, né? Tanto online como físico, só em 2022, né? Então, vai dar saudade. Depois eu vou contar um pouquinho aqui. Tem um amigo aqui, vamos ver se ele vai falar em Brasília, que a gente fez um super curso presencial, que foi muito bem, né? Depois, se ele conseguir, ele falou que talvez ia chegar um pouquinho mais tarde, a gente vai acompanhando. Tá? O livro, pessoal, então, ele é focado em cima do planejamento, né, da história dos dados. Esse é o principal foco. Nós temos outros livros aí que vão, né, por exemplo, Storytelling com Dados, que fala um pouquinho mais da questão da visualização de dados. Tem um livro muito bacana, que é o Data Storytelling Efetivo, que ainda não tem versão em português, né, só em inglês, que vai falar sobre, ele aprofunda bem o conceito, né? E o meu livro aqui, o objetivo realmente é a metodologia de aplicação prática, tá? Então, ela realmente é uma metodologia de planejamento, focada principalmente no Data Storytelling Canvas, né? Que é uma ferramenta ágil, né? Para ajudar esse processo de planejamento. Então, a gente tem aí todas as etapas descritas no livro, tá? Eu sou suspeito para falar, eu gostei do livro, ficou bacana, ficou bonito, né? Deu bastante trabalho, né? Depois eu vou contar. Aqui a gente tem um panorama das páginas, então ele está todo com as ilustrações coloridas, né? A gente conseguiu chegar no meio termo lá com a editora, então todas as ilustrações ficaram a cores. Impacta um pouco no preço final do impresso, principalmente, né? Mas a gente avaliando junto lá com a editora, impressão, tudo, chegamos num ponto que valeu a pena trazer ele para o colorido, tá? Então, fica a dica aí para quem for publicar livro, faz essa avaliação dentro do número de páginas. Às vezes dá para fazer algumas páginas parciais em cores, outras páginas não. O livro é uma coisa histórica, né? Ele vai ficar aí para uma grande eternidade, né? Então, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho a questão do visual dele, né? Explorar, né? Então, é bacana. Aqui são todas as páginas dentro do livro, tá, pessoal? Esse é o spoilerzinho aí para quem não comprou, né? Então, tem um mapa aí das páginas. Ele está bem ilustrado. Um texto, né? Para quem já leu, quem deu feedback a ele, está um texto bom aí, né? Corrido de ler. Eu sou suspeito porque eu sou o autor, né? O autor tem duas posições, viu, Regina? Ou ele é muito crítico, ele não ficou satisfeito com o resultado final, né? Ou, né, esse é o melhor resultado que a gente chega, né, Tiago? E aí daí a gente vai aprimorando os próximos, né? Olha o meu sobrinho lá. Benjamin. Olá, Benjamin, tudo bom? Tem a irmã Aurora, né? Irmã gêmea do Benjamin. Olha lá, Aurora. Oi, Aurora, tudo bom? As futuras gerações aí, quem sabe um dos dois vão trilhar esse caminho aí dos dados.
né? O Fernando também está com o bebê pequeno, né? Talvez ele vá para a área elétrica, né? Ou pequeno em termos, né, Fernando? Já vai para 2, 3 anos, né? Ah, daqui a pouco vai fazer 2 anos já. 2 anos, isso aí. Isso aí, né? Tá. Quem comprar o livro, pessoal, né, nós vamos ter uma área de conteúdo extra. Então, a ideia dessa área de conteúdo extra é sempre ter conteúdos adicionais, né? Para quem não fez o curso, né, eu estou indicando comprar o livro, né? Comprando o livro vai ter um super, ultra, mega desconto para fazer o curso. Tá? A gente fez esse acordo aí com a editora também, então, na composição, né, para quem quiser fazer o curso e adquirir o livro, vale a pena adquirir o livro antes e depois cadastrar para fazer o curso, né, na modalidade online esse ano, e ano que vem, quando voltar os presenciais, aí tantos pacotes, mas também como esse processo aí de elaboração. Tá? Então, eu dei um panorama geral do livro. Depois das palestras, eu volto para contar algumas curiosidades aí sobre a história dos dados do livro. Tá? Então, vou abrir alguns pontos curiosos, viu, professor Calado? Eu contabilizei até quantas horas de pesquisa eu levei aí para ir anotando, né? Eu não anoto no papel, eu tenho o Notes aqui do Google, né? E eu vou anotando lá. Então, o horário que eu entrava, o horário que eu saía, ia pondo um tique lá. Depois eu fui contabilizando isso, né? Deve ter os erros, viu, Thiago? Deve ter uns percentuais de erro aí possíveis, né? Que nem tem lá no IBGE, né? Como é que é? Margem de erro, né? Então, isso aí é possível, tá? Aqui a capa contra a capa dele, né? A Sandra fez a gentileza aqui de fazer uma nota, né? Foi a primeira leitora do livro, né? Minha super sócia aqui em tudo, né? Então, ela que fez a leitura e fez a notinha aí de... Tem um nome bonito, né? Mas eu vou chamar de orelha de página. O nome corriqueiro, é o prefácio. Soprou aqui para mim, aqui, é o prefácio. Né? Essas marcas aí que a gente não lembra, né? Beleza, pessoal. Então, reforçar esse agradecimento pela participação de vocês, por todos que, de alguma forma, contribuíram com a realização desse livro. Tá? Realmente é bastante trabalho, né? Mas tem muita gente que ajudou. 2 pessoas que ajudaram bastante, aí, tanto a Sandra como o professor Calado, né? Em conhecimentos, em aprendizados, né? E hoje chegou aqui a versãozinha impressa, tá? Então, chegaram os meus impressos, depois quem fez a aquisição, a gente vai estar enviando, pode também depois adquirir lá na editora, tá? Então, hoje chegou aqui no Super Ultra Correios Brasil, chegou minha caixinha aqui com alguns impressos. Legal. Bem, queria agora, na sequência, né, convidar aqui os palestrantes, né? Então, primeiro, a Sandra. Né? Sandra, muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo para nós. E obrigado sempre por toda a força. Né? A Sandra, eu acho que foi uma das que mais me empurrou aqui para efetivar o livro. Né? Porque o livro tem uma hora que dá vontade de falar, não, deixa ele guardado. E aí não pode. Tá? Eu aprendi que você tem que ir até o fim. Né? Se você não for até o fim, ele fica abandonado. Tá? Essa aí foi uma das coisas que eu aprendi nessa curva aqui de escrever. Sandra, a palavra é sua. Eu vou parar aqui meu... Obrigada, Stefano. Parabéns. E essa insistência, né, com o livro e tudo mais, eu vou dizer que eu devo um pouco ao seu Osmar também, que me ensinou durante o tempo que eu trabalhei junto com ele que o ótimo é inimigo do bom. E aí, então, é melhor a gente fazer do que não fazer e fazer alguma coisa, né? Saudade. Obrigado. Imagina, seu Osmar. E então, isso efetivamente marcou bastante, né? O ótimo inimigo do bom. Isso eu levo para mim, levo para minha vida e ajudei, empurrei um pouquinho também. Naqueles momentos de mais cansaço, é fato que isso acontece no processo de produção de um livro. E eu quero, primeiro, né, agradecer o convite para falar e conversar um pouquinho com vocês e parabenizar aí o Stefano por esse livro, por essa conquista.
Também sou autora, sei a dificuldade, sei o trabalho que dá. No meu caso, eu tive bastante apoio do Stefano e também do professor Calado. Bom, eu quero falar então um pouquinho com vocês a respeito das metodologias ágeis, né, e do processo de planejamento. O que o Stefano está oferecendo, está ofertando para a gente, né, dentro do livro, é também uma metodologia ágil, um jeito ágil de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente fala em metodologias, né, ágeis, é algo que está, vamos dizer assim, na moda, né? Falar de metodologia ágil, de planejamento estratégico. Eu quero fazer um pouco dessa ligação, né, entre os dados, as metodologias ágeis e o planejamento estratégico. Bom, eu sou a Sandra, né, eu sou professora da Universidade de São Francisco, sou mentora e diretora da Syndreams Aceleradora de Startups e Empresas, sou administradora, autora dos livros Transformando Ideias em Negócios Lucrativos, que tem publicação em português e inglês, e o Planejamento Estratégico Lean, ambos escritos e publicados junto com o professor Robson Calado. Sou também mentora e avaliadora de diversos processos de startups e de inovação espalhados pelo mundo. Sou formada em administração, pós-graduada em gestão de marketing pela Unisal e o meu mestrado em gestão e inovação na indústria animal, né, focado aí no agro, no mestrado profissional da USP. Tenho aí muitos anos de trabalho com gestão, com desenvolvimento de equipes produtivas, e tudo isso me fez pensar e estudar mais e me aprofundar nas metodologias ágeis de planejamento, principalmente, né? A nossa vida, ela já era corrida, eu digo que a gente já vivia uma vida corrida antes do Covid, e o pós-Covid eu acho que vai ficar mais ainda, porque agora a gente aprendeu que fazer algumas coisas remotamente, fazer coisas mistas nos rende tempo, só que para isso também a gente precisa continuar se planejando, né? E quando a gente ouve, né, metodologias ágeis, né, quais são elas? Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né? O próprio Design Thinking, o Business Model Canvas, a ideia do produto mínimo viável, o Lean Startup, planejamento estratégico Lean, são todos exemplos de metodologias que a gente considera de metodologias ágeis de planejamento estratégico. E o que elas têm em comum, né? O que é essa metodologia ágil e por que a gente chama ela de metodologia ágil? O primeiro ponto é que elas vão nos entregar algo de maneira visual. São visuais, é rápido de você olhar, você não precisa procurar um super índice remissivo para encontrar a informação que você precisa. Você vai olhar para uma tela, para um canvas, né? Para um único local e encontrar todas as informações que você precisa, tendo uma visão sistêmica. Eu sempre gosto de frisar a questão da visão sistêmica, porque dentro dessas ferramentas você vai enxergar o todo. E a partir do momento que você enxerga o todo, depois você pode, claro, esmiuçar cada uma dessas coisas lá num planejamento mais, vamos chamar assim, mais explícito, num outro local, mas o todo está ali para você conseguir enxergar. E ele se torna um planejamento ágil porque ele é criado em conjunto, né? Eu costumo dizer que se você pegar o Canvas, né, o Business Model Canvas, e fazer ele sozinho, ele não vai ser uma ferramenta ágil, porque depois você vai ter que apresentar ele para a equipe, contar de onde veio as informações, como que foi que você chegou nessa conclusão, por que você seguiu esse caminho. Então, talvez o processo de você apresentar e explicar esse Canvas para sua equipe vai ser muito maior do que se você chamasse eles para participarem junto do processo de desenvolvimento, né? E pensar de maneira ágil, né, com metodologias ágeis, te traz simplicidade, é mais fácil de aplicar, até porque você construiu em conjunto, então está todo mundo na mesma página, né, todo mundo sabe do que se trata, isso vai dar mais agilidade e velocidade nas tomadas de decisão. Mas dentro desse conjunto, né, na hora de fazer o planejamento, nós precisamos de dados. Os dados fazem parte presente dentro de um planejamento, seja ele qual for.
E eu vou trazer aqui o exemplo, né, dos dados na aplicação da ideia do produto mínimo viável, na ideia do desenvolvimento do produto. Então, a gente, quando vai desenvolver um produto inovador, ou você vai começar a pensar no planejamento de um produto, é sempre importante você olhar para o mercado e trazer as informações, trazer os dados. Mas você também precisa saber se planejar para buscar os dados. São N variáveis, muita coisa, e você precisa entender o que é que efetivamente você precisa, né? E aí, quando a gente vai para a pesquisa de marketing, ou mesmo para uma pesquisa de mercado, você precisa ter isso muito claro, muito bem definido, para você saber o que você quer buscar, que informação você precisa realmente, até para não perder um tempo precioso buscando informação que depois você não vai utilizar, né? E eu costumo dizer que informação hoje tem prazo de validade, né? Não dá para você falar, não, eu vou fazer eu vou pegar toda a informação que eu puder e eu vou usar essa informação ao longo de um ano. Talvez não vá funcionar muito bem para aquilo que você está buscando ou para aquilo que você precisa, porque as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande, né? Então, trazer esses dados, essas informações mais ajustadas para aquilo que você efetivamente vai precisar, vai diminuir um pouco o grande número de opções que você já tem, né? Você já tem várias ideias, por exemplo, no caso do produto mínimo viável, né? De produtos que você quer fazer, que você quer desenvolver. E essas informações iniciais, preliminares, te ajudam a fazer o primeiro filtro. E aí a gente vai, né, para construir o produto mínimo viável e a gente vai testar ele no mercado. Esse processo de teste traz vários outros resultados. E, de novo, esses dados e essas informações coletadas da maneira correta e apresentadas de uma maneira inteligível também vai ser muito importante para análise e decisão final de qual produto lançar, né, de qual produto colocar no mercado. Esse é um dos exemplos que eu gosto bastante de trabalhar, porque é onde os dados mais impactam e é onde ele vai impactar principalmente no lucro final do negócio, né? Afinal de contas, os negócios eles são movidos pelos produtos e serviços que estão sendo ofertados, que são oferecidos. E se perguntar por que o meu produto não vendeu ou por que não funcionou, é simplesmente olhar para os dados e perguntar onde foi que eu errei no meu levantamento de dados, porque em algum momento os dados me mostravam que eu ia ter um sucesso e, de repente, esse sucesso não aconteceu. Então, é olhar com cuidado para esses dados, para essas informações, sabendo planejar o antes e o depois, né? Eu costumo dizer que os dados, as informações que a gente precisa, que a gente coleta, a gente não pode simplesmente fazer um amontoado, né? E não são coisas separadas. Isso vai estar ligado diretamente com o planejamento estratégico de um negócio, diretamente ligado com o planejamento estratégico de uma empresa. O dado, ele não é bonito para ficar no Power BI, para ficar numa apresentação, né? Eu costumo dizer que se você vai fazer um gráfico bonito só pelo gráfico, você imprime ele e põe num quadro, né? Esse quadro, esse gráfico, essa tabela, essa apresentação final, ela vai ser motivo de tomada de decisão para a empresa, motivo de tomada de decisão para gerar lucro, né? Para gerar negócios. Então, é uma amarração, né? É uma coisa dependendo da outra. Então, a gente começa, eu costumo dizer que assim, a gente começa lá, né, em 2010, falando dos planejamentos ágeis, começamos a falar de Canvas, começamos a falar de Design Thinking, e hoje a gente começa a falar da importância dos dados dentro de tudo isso, né? São os dados que vão nos mover, mas a gente precisa também saber usar bem esses dados para que eles nos movam para a direção correta, né, ou o mais próximo possível, diminuindo os erros ou as falhas que possam haver no caminho. Não que não haverá falhas. Sim, haverão falhas, mas com os dados coletados e analisados corretamente, pensando dentro desse planejamento, a tendência é que isso diminua, não é mesmo? Eu quero aqui novamente agradecer a todos. Eu vou aproveitar o espaço do Stefano para fazer propaganda do meu livro, dos meus livros. Mas agradecer a todos, parabenizar mais uma vez o Stefano por este trabalho, por este livro. Eu acompanhei as noites viradas, talvez se ele errar no cálculo de tempo que ele gastou para fazer o livro, vai ser para menos, porque foi um trabalho árduo, muita pesquisa, muito teste,
muita validação antes da ferramenta ser publicada, ser validada. Foi um trabalho muito bem desenvolvido. Quero deixar aqui meus parabéns. Estou muito orgulhosa do trabalho que você desenvolveu. Excelente, Sandra. Muito obrigado. Eu sou suspeito e ela é suspeita, né? Então... Mas ela deu bastante força aí nesses meses todos, né? E principalmente uma dica final aí, que foi o contato também com a editora, tá? Essa editora atende a USP, né? E a Sandra está fazendo o mestrado dela em inovação, tá, né? Daqui a 15 dias tem a defesa, né? Do mestrado, né? Mestrado em inovação... tem um nome bonito lá. Gestão e inovação na indústria do agro, né, que a USP de Pirassununga é uma unidade da USP especializada em zootecnia, agro, né, todos esses setores. Então, ela também está nesse processo aí de conclusão, né, do mestrado, e aí ela que acabou conseguindo esse contato lá com a editora né, para eles já publicarem os livros aí na USP. O da Sandra, né, do professor Calado, os 2 livros que ela mostrou, né, a autoria dos 2 especialistas aí, foi publicado no Brasil, né, e também nos Estados Unidos aí pela Global Soul, uma outra editora também, né, de foco global, quem sabe aí numa versão em inglês, viu, Osmar? Estou procurando aí editoras que queiram fazer a versão dele para o inglês aí, publicar nos Estados Unidos, e estou de olho na China também. Então, são as 2 frentes aí que tem demanda aí para o tema. Carlos, bem-vindo, Carlos. Deu certo agora, Carlos? Está nos escutando? Que bom. Obrigado, viu, Carlos, pela presença. Professor aqui da região nossa de Americana também. Fomos companheiros lá no Senac. Né? Muito bom, Carlos. Obrigado aí pela presença. Professor Calado, é com você agora. Nossa, eu começo agradecendo, né, a Deus por estar aqui junto com você, Carnevale, com a Sandra e com os demais colegas aí. É muito legal estar aqui e prestigiando um momento importante, né, que é a construção de um conhecimento e socialização, entendeu? Porque muita gente tem conhecimento, mas socializar... são poucos que conseguem, né? E eu acho que isso aí vem com a maturidade, né? No começo a gente quer conhecimento, aí daqui a pouco a gente fala assim, pô, eu tenho tanta coisa, aí a gente começa a botar amor no coração e começa a distribuir. Então, uma pessoa assim jovem como vocês, já distribuindo conhecimento, é maravilhoso, é uma troca. Eu fiquei na dúvida, eu falei assim, poxa, não é muito a minha área, a minha praia, esse negócio de Canvas, ágil, empreendedorismo, vocês são, quando eu tenho dúvida, eu pergunto para vocês, entendeu? E eu falei, poxa, como é que eu posso dar uma contribuição aí para um momento mágico tão maravilhoso como esse, né? Sem decepcionar os meus amigos. Então, eu fiz o seguinte, primeiro que eu não fiz o PowerPoint, senão a Sandra bate em mim, certo? Não fiz PowerPoint, e aí eu fiquei pensando, e aí eu achei um artigo que depois eu posso até compartilhar, validando esse esforço, né, seu, Carnevale. Então, essa é a intenção, é trazer aqui uma discussão, né? Fica aberto aí para os comentários dos colegas, no sentido de validar esse tempo que nós estamos usando aqui, porque tempo é dinheiro, entende? Então, vamos lá. O nome do artigo, na tradução assim bem esdrúxula, trabalhe em empresa virtual, criando identidade, construindo confiança e compartilhando conhecimento. Então, eu fui, em uma pesquisa, eu achei esse artigo, e ele traz algumas coisas aqui, eu vou citar alguns itens e vou fazer uma relação, né? Se você quiser primeiro compartilhar a tela, viu, Calado? Não sei se... não, é tudo rascunho. É tudo rascunho. Segue aí. É tudo rascunho. Então, até porque eu não vou falar tudo para não ficar aqui muito cansativo, mas
ele diz o seguinte, ele conclui que o storytelling é uma técnica poderosa para comprovar, envolver e obrigar as partes interessadas a iniciar as mudanças do presente. Cara, olha só, olha a conclusão do cara, 2006, ok? 2006, uma técnica poderosa para provocar, envolver e obrigar as partes interessadas a iniciar a mudança do presente, ok? Eu trabalho com a parte de Lean, Six Sigma, transformação. Então, na hora que você me mostrou, Carnevale, essa ferramenta, eu falei, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu estudar, eu adorei ela, ok? Bom. Assisti lá o seu vídeo também, eu falei assim, nossa, né, bacana, é por aí. E aí ele faz uma relação, e ele diz o seguinte, ó, as histórias, né, como organizar uma história, sair do treinamento convencional, trabalhar a parte de workshop e organizar uma história, as histórias são produtos criados não apenas por indivíduos, mas também coletivamente, né, por grupos individuais em comunidade. E aí eu comecei a gostar, eu falei, poxa, tá caminhando bem, porque eu não consigo trabalhar sozinho, eu não consigo. Eu estou viciado em trabalhar junto com as outras pessoas, já faz algum tempo, né? Pela minha história de vida. Um outro ponto aqui, ele coloca também que isso força os tomadores de decisão a questionar suas suposições mais amplas sobre a maneira como o mundo funciona. Então, essa forma da gente trazer os dados, trazer a história, trazer o roteiro, trazer o cenário, como se fosse um vídeo, um cinema, uma história, né? Ela faz com que a gente repense, se questione e tome decisões diferentes. Por exemplo, decisões para mudar. E é o que está acontecendo agora, a gente está mudando. Cara, a gente está falando de brigando aí por causa de petróleo e tal, e a Tesla já está na nossa porta, entendeu? O bicho já está pegando. Eu lembro que uma vez a Sandra falou isso para mim, há 10 anos atrás, ela já estava me falando isso, calado, precisa abrir o olho para cá. Eu falei assim, vamos lá. Então, agora não é mais história, agora é realidade. Então, nós precisamos do quê? Nós precisamos... aí entra aquela história do mindset, tem que mudar, né? Ok. Aí depois, eu faço uma relação de tudo isso com o sistema sociotécnico. Olha onde a gente está entrando, todos nós aqui que estamos presentes. Só para lembrar, uma breve definição, sistema sociotécnico é o desenvolvimento organizacional e uma abordagem do projeto de trabalho organizacional complexo, que reconhece a interação entre as pessoas e a tecnologia nos locais de trabalho. O termo também se refere à interação entre as complexas infraestruturas da sociedade e o comportamento humano. Olha onde a gente está entrando, gente. Nós estamos nessas... E aí, eu não pude deixar de valorizar o sistema sociotécnico, porque eu trabalho com transformação, eu trabalho com estratégia de melhoria, e passa por esse viés sociotécnico. E aí a gente tem o bichinho humano lá na frente, transformando ou segurando tudo. Então, a gente precisa mudar tudo. Um outro ponto também que eu marquei aqui, um grupo de construção de cenário também pode incluir partes interessadas como operadores, mantenedores de sistema, compradores, treinadores, engenheiros. Quer dizer, as pessoas, os profissionais estão aí fazendo parte desse cenário e ajudando a gente a mudar, né? Eu estou novamente valorizando o trabalho em conjunto, tá certo? Isso não substitui as análises sistemáticas. Então, o storytelling não substitui, por exemplo, na engenharia, o BPMN dos administradores. A gente precisa disso, mas a gente precisa desenvolver o criativo, ok? Porque senão o cara não vai saber, ele vai fazer o primeiro mapeamento,
ele vai ter lá lindo, e o segundo, e o proposto? Aí que o cara se enrola, entendeu? É aquilo que eu falo, nós estamos juntos aqui, como tem vários colegas aqui que são da área de dados, né? O Seis Sigma, ele é muito bom na estatística, na coleta de dados, ele traz e mostra para a gente onde é que está o buraco. Mas você precisa do Lean para saber como fazer para tampar esse buraco. Então, por isso que eu gosto da abordagem do Lean Six Sigma. E depois, mais para frente, ele fala também das perspectivas de aperfeiçoar as técnicas narrativas de histórias de cenários e diz que são promissoras e ameaçadoras, ok? Por quê? Informação é poder. Se vocês observarem, tem alguns comentários no Facebook, cara, cada coisa, o pessoal faz umas críticas e brincando ainda. Olha só, eles conseguem levar a informação, tirar sarro e ainda defender o seu lado político aí. É só observar. Bom, também eu gostaria de dizer que todo esse contexto aí desse trabalho, desse livro, ele também esbarra nas regras éticas, né? Nós temos as questões éticas por trás de tudo isso, ok? Mas a gente não tem que ficar com medo, não. Nós temos que implementar as melhorias de novos processos e construção de cenários mais positivos, resolver problemas, ok? Porque aí tem valor. Eu estou querendo, vamos dizer assim, trazer aqui o valor dessa nossa discussão, dessa publicação desse livro, ok? Do poder que a gente tem nas mãos, ok? Não. E aí um outro ponto, é o seguinte, é igual fazer o Canvas lá, né? Quando a Sandra faz o Canvas lá, eu já sei o que vai dar um resultado positivo, entendeu? E se o cara falar para mim que ele não sabe resolver o problema, eu falo, cara, você põe o projeto axiomático aí que vai resolver, vamos fazer uns cálculos matemáticos aí, umas matrizes que vai resolver, alguma coisa vai sair, então não tem problema sem solução. 10. Como tal, está se tornando uma parte cada vez mais vital do desenvolvimento de sistema centrado no homem, como parte das estratégias sustentáveis. Eu quis trazer para vocês esse trechinho aqui, já cortei, desenvolvimento centrado no homem, é a proposta, né, do nosso trabalho. Só que é o seguinte, eu trabalho com a saúde, eu faço parte, eu coordeno um projeto de implementação de melhoria de fluxo do atendimento em 50 UPAs. Lá, a gente fala diferente, é desenvolvimento do sistema centrado no paciente. Então, é só uma questão de, né, quem é o nosso cliente, ok? No caso do hospital, a gente não fala de um cliente, a gente fala de um paciente. Mas o que a gente faz é focado para ele, né? Ok. E até esse projeto está andando bem, graças a Deus, né? Tá legal. E aí, só para fechar, eu queria dizer que estamos em uma etapa inicial de um processo de ensino e aprendizagem. É o que eu percebi, assim, na minha breve pesquisa aqui. E aí eu queria dizer para vocês que, por exemplo, eu trabalho com estratégias de melhoria. Nós temos, por exemplo, 5 que são top. Qualidade total, Lean, Seis Sigma, teoria das restrições e indústria 4.0. Esse nosso assunto, da maneira com que está sendo conduzido, ele está enquadrado já na era da indústria 4.0, ok? Estamos nós aqui via online. Mas a gente não pode deixar de valorizar o trabalho, o livro do Carnevale, porque ele alavanca a pesquisação, que é uma forma de investigar baseada em uma autorreflexão. Eu não vou ler, é trabalhar junto com o povo, entende? Você vai estudando, vai aplicando e vai fazendo. Pau na jaca, sacou? É isso, é botar a mão na massa junto com a comunidade. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Um exemplo, quando eu estava na PUC, né, até na mesma época que a Sandra, eu fui trabalhar eu tinha um projeto de ensino da ISO 9000
para o pessoal da cooperativa de resíduo sólido. Ou seja, é um lugar organizado onde se separa o lixo para vender, né? Aí todo mundo entende, né? Então, mas não, são profissionais do resíduo sólido. E nesse projeto, eu fiquei pensando com a minha aluna lá, como é que a gente vai ensinar para as pessoas? Nem todo mundo teve a oportunidade de estar num banco, estudar, ler, escrever, alguma coisa assim. Aí veio um insight, a espiritualidade sempre do nosso lado, onde a gente achou um livro cheio de figuras. E aí nós montamos, aí ela tirou a foto das figuras, entendeu? Colocou em uma 4, depois ela colocou em uma 3. A gente colava na parede, né, na cooperativa, e fazia esse debate e trazia para a situação deles. Não contava a história do livro, mas contava a história deles, entende? E aí eles perceberam que eles já sabiam tudo. Eles melhoraram muito o ambiente de trabalho deles. Pode procurar aí, para dizer que não estou mentindo, procura Calado, resíduo sólido, você vai achar aí. Está tudo aí, graças a Deus. Mas o legal é que esse nosso esforço de ajudar o nosso próximo, com o nosso conhecimento, aumentou de R$ 1.200 para R$ 1.800 o rendimento dos cooperados, de cada cooperado. Então, o faz-me rir é importante, é qualidade de vida. Bom, e aí o que eu vejo? Eu já tinha como valor Active Learning, lá que a gente aprendeu bastante com o Rui Lima, lá onde o colega está, lá na Universidade do Minho. Então, as metodologias ativas, construção do conhecimento, nós passarmos a ser, vamos dizer, a ponte para que os jovens, os alunos, os profissionais também, possam ir de um lugar para outro, se transformar. Então, eu acho que, baseado nisso, a gente vem implementando o Lean, a melhoria de processo em 50 UPAs, em 8 estados, e mais o Distrito Federal, e tem sido uma experiência maravilhosa, onde a gente tem que valorizar os dados. Então, o que a gente faz? Através do roteiro de Mike, depois, se alguém quiser, pode me falar aí, eu passo a informação, não tem problema. A gente tem um roteirinho e tem uma forte exigência que se colete dados, ok? Analise esses dados, ok? E tenha ações de melhoria. E com isso a gente tem conseguido chegar a números expressivos, ok? Só que a gente não faz muita propaganda, que a gente não está afim de propaganda, a gente está com pouco tempo e tem que trabalhar. E o Covid está na nossa porta, não dá para esperar, entendeu? Eu acho que é isso. Eu queria só deixar aqui um alô, né? Um forte abraço nesse momento, um abraço online aí ao Carnevale, parabéns pela publicação. Eu também quero ajudar, eu quero explorar o storytelling junto com os meus alunos da Universidade Federal Fluminense. Está feito aqui um convite aí, tá certo? Para vir para o Rio. Tá certo? Sim. Ok? Né? E de coração, você está de parabéns, as pessoas que te ajudaram são maravilhosas, é isso aí. Ó, cara, parabéns, pelo esse belo lançamento desse livro que eu recomendo. Eu vejo nesse livro, eu vejo nessa construção de conhecimento que está sendo socializado, tudo isso que eu falei e mais outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que continuar. Um abraço, parabéns. Obrigado. Uma salva de palmas aí para a Sandra, professor Calado. Aqui eu esqueço. Eu estou trabalhando com 3, né, simultâneos, Teams, Google e Zoom, tá uma loucura. Acho que está todo mundo nessa loucura, né, de até as palminhas aqui, né? Muito bom, professor Calado, muito obrigado aí pelo apoio, né, assim, assisti várias palestras do Calado, acompanhei, né, várias conversas, esse momento todo que a gente está, né, tive a oportunidade de participar né, fazer a mediação toda do livro dele lá, da coletânea, né, um trabalho muito bom também, né, do Lean Six Sigma, né, para quem quiser se aprofundar sobre o assunto, tem artigos excelentes lá sobre o tema no livro, né. Então, Calado, muito obrigado, excelente. Tá? Acho que depois compartilha esse artigo comigo, eu li muita coisa, mas sempre gosto de
né? E eu aproveito, pessoal, como eu não estou na universidade, Calado, eu aproveito você, a Sandra, para pedir as coisas, viu, Tiago? Eu sou um pidão. Às vezes tem um artigo lá que eu não tenho acesso, né? Porque não tem, a gente sabe que só tem no meio da universidade lá, né? E aí eu ligo para os dois, né? Mando e-mail e falo, olha, vê se consegue uma cópia desse artigo para mim aqui, né? E aí eles gentilmente, às vezes eles conseguem, outras vezes não, né? Faz parte, né? A Sandra conseguiu um para mim lá sobre visualização de dados em ambiente virtual, né? Usando realidade mista. Eu tinha lido um trecho do artigo, fiz um artigo sobre, né, fazendo a citação, mas eu precisava dele para ver né, então é um dos primeiros artigos sobre o assunto, né. Quero agradecer a presença do Fred Newman, tá cada vez mais internacional vocês estão vendo que ele está de pullover, né, mó frio, né, bem gelado. Né? A bola, né? Opa! Diretamente do Canadá, né. O Fred postou uma foto essa semana numa neve lá, né? E a gente aqui 40 graus. Hoje está até um céu azul bonito aqui, viu? A neve derreteu e a perspectiva para a semana que vem é de 1 grau positivo. Vai fazer calor aí. Incrível, estou achando o máximo. Grande Fred, obrigado aí pela presença, Fred. Obrigado aí pelo... Stefano, estou lançando nossa plataforma aqui, né, a Saimudo, de terapia online voltada para o idioma da pessoa, da bagagem cultural da pessoa, e eu vou aprender muito com o seu livro. Legal. A gente está buscando entender quais as queries, não sei como é que fala em português, as consultas, né? As consultas ao banco de dados, as consultas ideais que a gente tem que fazer no banco de dados, e o professor Robson falou isso muito bem, de usar criatividade para dar sequência a essas consultas e o que fazer com o banco de dados, né? Que é um universo muito rico que pode dar muitas respostas para a gente. Então, com certeza, o seu livro vai ser bem importante para a gente ser mais criativo nessa exploração. O Fred é colega meu né? Nós somos pioneiros da internet, Tiago, Regina. A gente trabalha com a internet desde 95, 96, fizemos vários projetos juntos em São Paulo.